Bem, eu vou apresentar algumas considerações sobre o trabalho de conclusão que eu iria apresentar ontem no nosso encontro presencial, mas que achamos melhor, em função da conversa, apresentar hoje na forma de um PowerPoint narrado. Primeira coisa, como organizar o texto do TCC? O TCC é um trabalho, né, um trabalho científico e, portanto, ele tem etapas a serem cumpridas e, normalmente, essas etapas, esses itens que têm que ser cumpridos, eles são denominados, né, de introdução, aliás, com qualquer tipo de texto, né, ele tem que ter uma introdução ao assunto. No caso de trabalho científico, a metodologia utilizada para desenvolver o trabalho, os resultados obtidos, a discussão desses resultados e a sua importância com relação ao estado da arte e aquela bibliografia que foi utilizada para fazer, então, essas considerações, tanto na introdução, principalmente, na discussão, mas também o apoio à metodologia. Na introdução, o mais importante, aliás, para determinar o tipo de trabalho, é ter uma pergunta que o trabalho quer responder, né? Ou ter uma situação que o trabalho quer retratar, ou ter um tema que o trabalho quer desenvolver. Se uma dessas três coisas não existir, não há trabalho, né? Você pode até fazer uma redação a respeito de um determinado assunto, mas se não houver, no caso de um trabalho científico, uma pergunta ou uma situação a retratar, alguma coisa a desenvolver e, especialmente importante, com a produção de algo novo, de novos dados a respeito daquele tema, o trabalho perde o sentido. E aí uma outra questão, o que já existe a respeito? Não adianta eu inventar a sala de aula invertida, porque a sala de aula invertida já vem sendo contada em prosa e verso há décadas, tá certo? Então, o importante é, a partir dessa pergunta, eu fazer uma revisão da bibliografia existente, dos trabalhos que já foram publicados nesse mesmo assunto e perceber o que já existe, que pode, inclusive, me dar suporte às minhas hipóteses, às minhas verificações. E depois, que importância que ele vai ter. Quer dizer, eu vou responder essa pergunta por quê? Porque ela tem uma importância, seja na educação, seja para eu conhecer um determinado assunto, seja para eu contribuir para uma determinada metodologia, para uma determinada ação docente numa escola, que pode ser a minha ou outras escolas do país como um todo, né? Bem, em seguida vem a metodologia, ou, em outras palavras, que ações, que métodos que eu vou utilizar para responder a pergunta que eu quero responder no trabalho, né? E aí eu vou descrever a situação, desenvolver o tema, mas para isso eu tenho que ter escolhido a metodologia que eu vou empregar para que isso seja possível. É uma pesquisa qualitativa, quer dizer, eu vou simplesmente dizer, olha, aqui eu pude perceber que isso acontece mais em termos de disciplinas de português e de matemática ou da área de exatas, mas não naquelas disciplinas da área de humanas. Ou eu posso dizer, olha, nas disciplinas da área de exatas há uma melhoria de 80% no rendimento dos alunos. E eu vou quantificar a minha questão. Eu posso qualificar, eu posso quantificar, ou posso fazer um trabalho que envolva ambas as análises, né, qualitativa e quantitativa. E essas análises vão realmente estar retratadas nos meus resultados, onde eu vou descrever o que foi observado, realizado, descoberto, sem nenhuma referência ao que já existe. Eu vou simplesmente dizer, os alunos de matemática da série estudada tiveram um desempenho 80% maior do que os alunos de língua estrangeira. Tá? E vou me ater a simplesmente relatar, apresentar os dados. E aí também eu vou apresentar figuras, tabelas. Normalmente uma imagem, ela
é muito mais elucidativa, ela visualmente, ela contribui muito para o entendimento do trabalho e daqueles resultados obtidos. Então é importante utilizar, sem abuso, obviamente, mas utilizar aquelas que são necessárias para que haja um entendimento melhor dos resultados. Na discussão, eu vou apresentar justamente a análise desses resultados. Quer dizer, houve 80% de melhoria para os alunos em matemática e outros autores, como fulano, ciclano e beltrano, encontraram resultados semelhantes, com 95%, 78% e 84% respectivamente. Ou então, os dados obtidos vão de encontro ao que existe na literatura. Enquanto a literatura mostra que não há diferença entre o desempenho de português e matemática, e aí cita os autores que chegaram a essa conclusão, no nosso trabalho isso não se verificou e encontramos diferença significativa nesse desempenho. Então você está discutindo aqueles resultados que você apresentou, levando em conta aquilo que já existe na literatura e que você garimpou e que você pesquisou, que você encontrou na sua pesquisa bibliográfica. Tá? E isso é importante que seja feito ao longo de todo o trabalho, essa análise e essa busca bibliográfica. E, finalmente, aqueles trabalhos que foram citados e utilizados, seja na introdução, seja na metodologia, resultado dificilmente a gente usa algum trabalho, a gente cita algum trabalho, mas se citar também essa citação vão ser então colocadas todas elas na bibliografia. E muito cuidado, são todas as citações, mas apenas aquelas utilizadas. Não adianta dizer, há muitos trabalhos sobre metodologias ativas. Não dizer quem são os autores desses trabalhos e depois na bibliografia citar aí 10, 12 artigos de metodologia ativa sem que eles apareçam no texto, ok? Bem, feito isso, algumas outras considerações. É claro que esses itens são itens que são os mais usuais, mas às vezes a revista nem coloca introdução. O texto começa simplesmente, mas normalmente ele é sim uma introdução ao assunto. Pode ter os objetivos, ou esses objetivos podem estar separados, né, da introdução. O resultado e a discussão muitas vezes são colocados juntos para facilitar que isso aconteça, porque muitas vezes, a hora que você apresenta o resultado, você já discute, fica mais prático do que simplesmente colocar todos os resultados primeiro e depois fazer toda a discussão de parte por parte desses resultados. Então é muito comum, não só as revistas aceitarem, mas os autores preferirem colocar resultado e discussão num único item, que aí os resultados já vão acompanhados do significado que eles têm frente ao que já existe em termos de literatura. Normalmente também, depois do título da autoria, vem um resumo, que a rigor é a última coisa a ser feita, já que ele vai ser, como o nome diz, né, o resumo de cada item do trabalho. Então ele tem que ter um resumo da introdução, da metodologia, dos resultados da discussão, para que a pessoa, lendo o resumo, perceba tudo aquilo que ela vai encontrar no trabalho. Não tem que ter nada de novo, obviamente, mas não pode deixar de ter os pontos relevantes do trabalho para orientar as pessoas a ler o trabalho totalmente, já que o resumo vai ajudar a pessoa a saber do que se trata ou o que é tratado de forma mais detalhada no corpo do trabalho. Também o resumo normalmente é limitado, muitas vezes se fala 10 linhas ou alguns caracteres, 200, 300, 1000 caracteres ou 200 palavras. Em alguns casos também se pede, aliás a maioria das revistas é pedido, né, um abstract ou um summary, quer dizer, um resumo na língua inglesa para possibilitar que o trabalho, uma vez publicado, possa ser lido pelo menos no seu resumo por pessoas do mundo todo, já que o inglês é considerado uma língua de fala
universal em termos de ciência, né? E se a revista for uma revista latino-americana, muitas vezes também se pede um resumo, né, em espanhol, e também resumé ou um reassunto numa revista italiana, francesa ou italiana, por exemplo. Então, as regras vão ser determinadas em função da escolha da revista para ser publicada. No caso de vocês, não tem que esquentar a cabeça, porque há um template, né, há umas regras bem estabelecidas para dar um corpo de trabalho que depois pode se adequar às revistas que existem na área. Além disso, depois do resumo, são colocadas as palavras-chave e depois do abstract keywords, né, que vão ser 3 a 5, normalmente, palavras, que são colocadas em ordem alfabética ou em ordem de importância ao trabalho, que vão determinar. Então, você usou, sei lá, projetos, né, estudo baseado em projetos no ensino fundamental 1. Então, coloque ensino fundamental 1, estudo baseado em projetos como palavra-chave, porque isso vai direcionar numa busca no Google ou em qualquer outro sistema de busca as palavras-chave que vão direcionar as pessoas para o seu trabalho. É importantíssimo escolher as palavras que mais representam aquele trabalho. E depois da discussão, muitas revistas pedem conclusões ou pelo menos considerações finais que façam um fechamento e coloquem perspectivas para outros trabalhos. Então, a conclusão, as considerações finais vão ser um fecho para dizer, olha, a pergunta que eu queria responder, está aqui a resposta, né? Mas ainda é muito importante que se pesquise, ou que se compreenda, ou que se faça análise ou pesquisas em tais e tais itens que ficaram em aberto. Tá? E depois dessas conclusões ou considerações finais, se houver algum agradecimento, uma pessoa que fez, por exemplo, as análises estatísticas pode ser agradecida nesse momento, se tiver um financiamento, né, a escola financiou, deu dinheiro para fazer a realização do trabalho, ou uma agência de fomento, né, que é comum aí na área acadêmica. E, finalmente, as referências bibliográficas vão ser, então, listadas normalmente em ordem alfabética. Tem revistas que pedem na ordem que elas vão aparecendo no texto, mas é mais comum que sejam feitas em ordem alfabética, dadas no texto. E qual a estruturação e o tamanho do trabalho? Bom, não tem uma regra, tá? As revistas, muitas vezes, colocam o tamanho máximo e mínimo dos trabalhos que ela aceita para garantir uma certa homogeneidade e para garantir que não haja aí textos muitíssimo longos ou textos muitíssimo curtos que possam até comprometer não só a leitura como o próprio objetivo da revista. Tá? E normalmente aí entre 10 e 20 páginas é o comum, e entre 5 e 10 é o mínimo também comum. No caso do TCC, foi estabelecido aí pelo curso, né, pelos organizadores, um tamanho de 8 a 10 páginas, e há um template para auxiliar na formatação do trabalho. Então, na hora que você coloca o título, já vai na letra certa, no tamanho certo, os autores, a filiação e os itens do trabalho, com margem, tamanho de página, tamanho de fonte, etc. E, assim como nas revistas, também no TCC, se houver um trabalho em que não haja possibilidade de ser contido nas 10 páginas máximas estabelecidas, vai poder haver um julgamento da pertinência desse maior tamanho e aceitação ou não dessa diferenciação. Mas a regra estabelecida de 8 a 10 páginas. E a distribuição dos itens também não segue uma regra. Mas se vocês seguirem esses 5 itens comumente existentes, vai facilitar a organização do trabalho. Tá? E tomar muito cuidado para que haja um equilíbrio entre esses itens. Né? Não adianta eu colocar um trabalho com muita introdução e pouca discussão, porque isso, via de regra, representa que é um trabalho pobre, né? Porque não tem muita discussão e há muita revisão bibliográfica, quer dizer, só
escrevendo aquilo que já foi estabelecido. A bibliografia também não pode ser muito extensa, mas também não pode ficar em 3 ou 4 autores simplesmente, porque também isso revela uma pobreza, né, na análise do que já existe a respeito do tema abordado. Um exercício que eu acho interessante é colocar aí mais ou menos 15 a 25% de introdução, de metodologia, para dar um total de no máximo 40%, né, 35, 40%, e resultado de discussão 40 a 60%, né, de tal maneira que há mais conteúdo de resultado de discussão do que aquele existente na introdução e na bibliografia, e aí uns 15% de tamanho para a bibliografia. Tá? Isso em 10 páginas daria 1,5 a 12,5 para a introdução e metodologia, e depois 3,5 a 4 para resultado de discussão, ou 4 a 6, né? E com isso você tem aí as 10 páginas colocadas. É óbvio que isso também não é regra, mas é só para dizer que é necessário um certo equilíbrio. Não adianta eu expor de forma muito detalhada a metodologia e depois eu resumir de forma muito contundente o resultado e praticamente não discutir esses resultados. Isso desequilibra o trabalho. Evitar revista de divulgação. Revista de divulgação é ótima. Eu não estou falando mal absolutamente, pelo contrário. Ela serve muito para orientar os professores no trabalho escolar, né? Com Brasil Escola, Mundo Educação, Infoeducação. Mas muitas vezes os textos de divulgação, apesar de terem ou poderem ter um rigor científico, eles são elaborados numa linguagem acessível ao estudante, ao público leigo. E muitas vezes isso vem carregado de adjetivações e de frases que não são academicamente aceitas. Então, muito cuidado, evitem usar como referência revistas de divulgação, porque elas são muito importantes para o dia a dia do professor, mas elas são quase uma tradução de trabalhos científicos que o autor dessa revista de divulgação acabou encontrando e acabou levando para a redação dessa revista para divulgar de uma forma mais popular, né, aquele tipo de trabalho de observação. Os textos também normalmente dessas revistas são editorados então para atender essa população, e aí, bom, já falei, né, eles vêm carregados de adjetivação, de frases que não obrigatoriamente são científicas. E há vários casos em que um certo simplismo pode levar até à apropriação de conceitos errados, apesar de eles serem difundidos. Não é uma fake news, não, mas é a forma como a coisa é colocada. Vou dar um exemplo. A esquistossomose, né, ou barriga d'água, é uma doença endêmica do Brasil, e tem esse texto que foi tirado nessa referência aí, que tem esse parágrafo aqui. Porque essa enfermidade, também conhecida como barriga d'água, persiste, o principal motivo é a presença do caramujo, cuja erradicação não é simples. Então, o autor, depois ele vai explicar um pouco melhor que não é só isso, mas ele fala, além disso, né, os hábitos higiênicos, a ausência de saneamento básico, mas na verdade o motivo principal é a falta de higiene e a ausência de saneamento básico. O caramujo, coitadinho, é só um hospedeiro intermediário que acaba sendo contaminado pelo homem e não o contrário. Então dá a impressão que o vilão da história é o caramujo, quando na verdade o vilão da história é a falta de saneamento, são os hábitos não higiênicos que as pessoas têm, que acabam levando uma pessoa contaminada a contaminar outras pessoas. Só que para essa transmissão acontecer, requer, né, o desenvolvimento intermediário do verme num outro organismo, no caso, um caramujo. Mas matar todos os caramujos resolve a doença? Olha, em princípio pode até resolver, mas é muito complicado você querer exterminar, né, brincar de Deus e exterminar uma espécie
cuja presença ecológica, né, é justificada sem dúvida nenhuma. Né? Os caramujos são detritívoros, então eles têm um papel ecológico importante na limpeza, né, da natureza em termos de detritos e dejetos que estão em estado de decomposição, e com isso eles têm papel importante na cadeia alimentar, tá certo? Agora o homem acaba desequilibrando isso, e essa visão antropocêntrica fica muito comum. Eu lembro do meu primário, né? A vaca é um animal útil. Por quê? Ela dá o leite, a carne, a pele, né? E o morcego é nocivo. Por quê? Porque ele pode transmitir a raiva. Não, o morcego também faz uma série de ações de polinização que são importantíssimas para a manutenção da fauna e da flora, porque se a flora deixar de existir, a fauna morre de fome, tá certo? Então essa ideia de que aqui é útil, aqui é nocivo, é uma ideia muito antropocêntrica que tem que ser evitada no trabalho científico, ainda que seja um trabalho não biológico, né, na área da educação, mas que, obviamente, esse viés é muito importante de ser passado para os alunos. E qual é a saída? É utilizar várias fontes de consulta para o mesmo tema, consultar vários artigos, porque os artigos já passaram por uma análise por outros pesquisadores, já foram aprovados e, portanto, eles têm uma consistência maior do que essas informações que são dadas em revistas de divulgação, que normalmente não tem um corpo, que tem um corpo editorial, mas não tem referis que vão fazer a análise da consistência acadêmica dos dados. A CAPES classifica as revistas com essa qualificação, essa classificação é chamada Qualis, né? Então revistas Qualis 1, Qualis 2, 1A, B, C, são importantes porque mostram revistas que são mais lidas, revistas que são consideradas mais importantes para a área, tem uma classificação mais próxima de 1 e de A. Então, olhar isso também pode ajudar a perceber o peso daquela revista ou daquele artigo publicado numa das revistas. Em fonte de revisão, hoje em dia, é muito comum o uso das tecnologias, né? E há várias plataformas de busca, mas o Google Acadêmico, o Google Escolar, é muito usado, muito rápido. Eu gosto porque ele é muito prático também. E vocês acessam, né? Só digitar Google Acadêmico. E aí digitam a palavra-chave. Então, por exemplo, se você digitar metodologias ativas de aprendizagem, e aqui pode ser em qualquer idioma ou apenas em português, eu pus apenas em português, você vai obter 53.700 resultados em menos de um segundo. Tá? Bom, você não vai ler 53.700 artigos. Do lado esquerdo vem em vermelho aquilo que está querendo dizer a sua pesquisa. Então, tem todos os artigos de qualquer momento, tá? Não num período específico, mas todos. É classificado por relevância e não por data, então tem artigos aqui mais velhos primeiro do que outros, e é importante garantir essa classificação por relevância, porque apesar de ter muita falha, ela acaba efetivamente mostrando aí nas primeiras páginas os trabalhos que têm uma consistência e um peso maior para aquela área. Depois, em qualquer idioma ou apenas em português, eu pus aqui apenas em português, e quando a gente usa a palavra-chave em português, se colocar em qualquer idioma, até vai aumentar um pouquinho, mas vai aumentar muito pouco, porque se eu puser, por exemplo, Active Learning, tá? Eu vou ter 5 milhões de resultados, tá? Porque além das revistas em português, que também colocam palavra-chave em inglês, e as francesas, italianas, alemãs, russas, chinesas, etc., né? Tem as americanas e os de países de língua inglesa. Então, é importante colocar a pesquisa em português, fica mais fácil e você acaba, já que a palavra-chave é em português. Ou então, se quiser usar em outro idioma, põe a palavra-chave em inglês, aí a abrangência vai ser maior. E a pesquisa vem com a inclusão de patentes e citações. Isso pode ser tirado. Uma outra coisa que é legal é que é bom colocar as palavras-chave, quando uma só, metodologia ativa de aprendizagem, é uma palavra-chave só, né? Apesar de ser uma pequena
um conjunto de palavras, né? Mas se eu coloco entre aspas, a pesquisa vai procurar apenas o conjunto daquela frase, daquelas palavras. Aqui todos os trabalhos que falem metodologia e ou ativa e ou aprendizagem estão aqui. Se eu coloco entre aspas, de 54 mil praticamente, eu caio para 4 mil. Tá? Mas aí é só metodologias ativas de aprendizagem inteira como palavra-chave. Ok? E aí, a qualquer momento, relevância em português. Eu posso tirar a citação de patentes e citações que não me interessam e posso também estabelecer um período. Eu não preciso procurar todos os trabalhos de todos os tempos. Se eu pegar os 3, 4 últimos anos, já é mais do que suficiente. Então, se eu puser aqui, por exemplo, se eu puser desde 2017 e tirar patentes e citações, eu caio de 4 mil para 2.700 artigos. E se eu pegar só os trabalhos a partir de 2020, eu caio para 804 trabalhos. Então vejam, eu não vou fazer a pesquisa com aqueles 53 mil, porque os mais importantes que me interessam, os mais recentes, estão por aqui, tá certo? E ainda que não estejam todos por aqui, a leitura de um daqui vai levando a outros que já são citados por aqueles autores desses trabalhos que eu vou consultar. Eu posso também cruzar palavras. Se eu puser metodologia ativa de aprendizagem e educação infantil, a partir de 2020, eu vou ter 118 trabalhos. Aí dá até para pegar os 118 e olhar, porque é importante eu ver se o resumo retrata aquilo que me interessa. Pode ser uma abordagem que não me interessa. Então, por exemplo, metodologia ativa de aprendizagem e educação infantil, eu peguei esse primeiro trabalho aí, que, em princípio, pelo título, né, metodologia ativa de aprendizagem, uma análise da percepção de futuros professores no curso de pedagogia. Mas, com certeza, tem aí alguma coisa de educação infantil. E, lendo o resumo, eu vou perceber que os autores discutem, né, que os alunos estão motivados para utilizar métodos ativos na prática docente e afirmam que as aulas dialogadas, o audiovisual e o TBL, Team Based Learning, são as metodologias mais adequadas para a educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental. Então vejam, essa é uma informação importante e que no corpo do trabalho deve estar detalhado o porquê que eles chegaram a essa conclusão. Então, se você vai trabalhar abordando, né, educação infantil ou anos iniciais de ensino fundamental, é interessante que você tenha esse trabalho em mãos e que você conheça o conteúdo desse trabalho, porque esses autores, né, já pesquisaram algo correlato, tá certo? Você pode, obviamente, ir diminuindo a sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa mais específica, né? Então é bom especificar para ir depurando essa consulta bibliográfica. Então, sala de aula invertida no ensino médio, nos últimos 4 anos, né, desde 2017, eu tenho 1.600 trabalhos. Se eu pegar aí os 2, 3 trabalhos, as 2, 3 páginas de trabalho inicial, com certeza eu vou ter um material bastante rico para iniciar a minha abordagem no trabalho. E principalmente quando eu tenho artigos de revisão. Né? Muitas vezes eu vejo algum artigo nessas pesquisas em que é uma revisão sobre aquele assunto. Então, tudo aquilo que veio antes daquela revisão já foi, em tese pelo menos, discutido e percebido pelos autores daquele trabalho. Então, isso me poupa um tempo muito grande de pesquisar coisas anteriores, porque toda novidade que existe a respeito daquele assunto está naquele trabalho, já que é uma revisão. Ok? E cuidado com modismos ou obrigatoriedades que não existem. Então, nós já analisamos alguns trabalhos de pessoas que terminaram esse curso de extensão que nós estamos ministrando, e a maioria das pessoas citam o trabalho, né, o livro sobre metodologias ativas e personalidades de aprendizagem, da nossa autoria. Tá? É claro que o livro tem uma série de informações que podem sim ajudar na discussão ou na própria introdução
do trabalho. Mas não obrigatoriamente ele deva ser referenciado, porque eu posso ter coisas, a minha abordagem do trabalho de conclusão pode não ter nenhuma relação mais direta ou mais íntima com o que está escrito no livro, ou eu ter outras referências que são mais pertinentes do que aquelas constantes do livro. Tá certo? Então, não é porque os bispos vão olhar que você tem que citar o bispado para que os bispos se sintam agradados. Né? Eu estou usando bispo porque depois eu vou falar do Papa. Também cuidado na citação direta. Muitas vezes a pessoa pega um trecho do livro e faz alguma modificação para citar, para adequar. Não pode. Se a citação é direta, tem que colocar ipsis literis aquilo que está escrito e, se quiser explicar melhor, antes ou depois da citação. Mas durante a citação, no máximo, é negritar alguma coisa para salientar e ainda assim, no final, tem que escrever grifo nosso. Quer dizer, o grifo fui eu que fiz, não foi o autor. Então tem que ser absolutamente igual. Quando você pede Paulo Freire na internet, aparece 6 milhões e 600 mil resultados sobre frases de Paulo Freire. Tá? E aí tem sites, né? As 47 melhores frases. O Pensador tem frases e mais frases que são citadas para refletir aí coisas de efeito que efetivamente ele disse, algumas até tão fantasiadas, mas a maioria são realmente frases que ele falou, mas que descontextualizadas podem ser algo absolutamente irrelevante. Então tome cuidado. Olha um exemplo. Eu li um trabalho que estava lá. De acordo com Freire, 2005, narração de conteúdos que por isso mesmo tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morte, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implicam um sujeito, o narrador, e objetos pacientes, ouvintes, educandos. Há uma quase enfermidade da narração, enfim. Ele vai citando, cita o Paulo Freire, a página, e procurando essa citação, eu descobri que, na verdade, narração de conteúdo, fazer-se algo quase morto, implica num sujeito bem comportado, não tem hífen, então a pessoa faz algumas modificações, e em objetos, e não em objetos, que tiram um pouco o sentido. Além disso, olhando essa frase, e ela foi jogada no trabalho, tá? Ela fica, bom, até você perceber que há um problema aí na relação educador-educando, que é a educação só narrativa e não participativa, fica mais complicado. Se subisse 3 linhas na citação, ó, quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Introduziu aquilo que ficou meio sem sentido na frase de cima. Então não custaria, e não precisa nem ir até o final, podia parar nos educandos. Quer dizer, escolher o trecho mais adequado é muito importante, porque ele tem que estar inserido no texto que você está escrevendo, e não simplesmente brotar do nada para que a gente deduza ou que pegue o artigo original para ter noção do que acontece. Tá? Bom, eu acho que é isso, e eu quero dizer que ontem nós falamos bastante da facilidade que deve ser essa realização do trabalho, dado que todos nós tivemos aí um momento ano passado em que o ensino remoto nos mostrou uma série, nos obrigou, né, a uma série de iniciativas, com uso inclusive de tecnologias, que podem servir de base para uma abordagem nos trabalhos que vão coroar aí a realização do curso que vocês estão fazendo. Então, nós ficamos ontem, nos colocamos à disposição, eu volto a dizer isso, estamos à disposição, aí o e-mail que pode ser acionado antes de ser colocado o texto para análise no Moodle, né? E a gente está absolutamente à disposição para ajudar vocês a construírem e a se apropriarem dessa metodologia da produção do trabalho científico. Isso vai servir para a vida de vocês como um todo, principalmente porque vocês são educadores e não existe educação sem pesquisa, sem produção de conhecimento.
né? A educação é dinâmica e nós fazemos parte dessa dinâmica e por isso temos que seguir algumas regras que essa dinâmica nos impõe. Ok? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.